O HIV é um vírus de transmissão sexual e que, se não tratado, ele é fatal. Pensamos que 40 anos depois dos primeiros casos descobertos, todo mundo sabe tudo sobre AIDS. Não sabe. Às vezes a gente para uma pessoa, né, vamos fazer o teste, ela fica com tanto medo de fazer o teste, pelos que os outros vão pensar que não faz. Quem vem cá no decoração, não está escrito no semblante da pessoa que a pessoa tem. Uma doença misteriosa que era totalmente desconhecida há 2 anos, segundo as autoridades médicas americanas, transformou-se nos últimos meses na epidemia mais violenta do século. Trata-se da Síndrome da Deficiência Imunológica, ou AIDS. Nos últimos 18 meses, cerca de 1.000 pessoas nos Estados Unidos contraíram esta doença e mais de 500 já morreram. Eles criam, então, assim como na pandemia agora do Covid, eles criaram um grupo de risco, né, para o HIV. E nesse grupo de risco está, então, homossexuais, homens, pessoas que utilizam drogas injetáveis e pessoas que trabalham com sexo. Ainda continua tendo, então, um estigma, um preconceito, um medo muito grande pautado nessas coisas que começaram lá no começo, nessas informações iniciais, né? O vírus HIV ele é transmitido através de sexo e através de sangue. Hoje, os bancos de sangue têm recursos extremamente eficazes para evitar que se use sangue de quem já está contaminado. Então, hoje, essa questão da transmissão por sangue praticamente não existe mais. O que existe, na verdade, é a transmissão sexual. O uso regular e adequado de preservativo é extremamente eficaz para a prevenção da contaminação por HIV. Foi quando eu tinha em média de uns 22 anos, mais ou menos, devido à insegurança, né? Que sempre fui meio tímido, inseguro na minha própria região. Aí a gente foi caçar, como diz lá fora, mulher de programa. No início, até fiquei meio assim, em depressão e tal. Mas aos poucos eu fui tendo o acolhimento das pessoas que me deu conselho, me incentivou a erguer a cabeça, né? E se alimentar direito, tomando um remedinho direito. E assim fui vencendo. Algumas pessoas, depois de algumas semanas depois da contaminação, pode fazer um quadro parecido com um quadro de dengue, por exemplo. Febre, dor no corpo, às vezes até algumas ínguas no pescoço, algumas manchas no corpo, cansaço. Isso pode acontecer no que a gente chama de doença aguda, provocada pelo HIV. Eu comecei a sentir aquela fraqueza, um dia sim, um dia não, na semana, estava indo no posto de saúde, desinteria, aquela fraqueza. Inicialmente é muito comum a pessoa ter emagrecimento importante, em poucos meses, rápido, a pessoa perde 10, 15, 20 quilos em 3, 4 meses, sem estar fazendo dieta nem nada, e começa a ter cansaço, começa a ter, às vezes, diarreia, às vezes algumas ínguas no pescoço. Então, quem usa preservativo sistematicamente, certamente não vai pegar o HIV. Porém, aqueles que não usam ou em que em algum momento, às vezes está usando o preservativo e ele rompe, existe uma coisa que a gente chama de PEP, que é profilaxia
pós-exposição. Se a pessoa numa situação dessa for a uma unidade que faz essa profilaxia, que nada mais é do que medicamentos específicos e que são medicamentos usados para quem já está contaminado, inclusive. Mas esses medicamentos também previnem uma possível infecção se você acabou se expondo. Isso deve ser feito nas primeiras 72 horas após o contato de risco. Outra coisa que existe é a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição. Ou seja, a pessoa usa, aquelas pessoas que acabam tendo uma vida sexual mais variada, ou que tem muitos parceiros, ou que não usa preservativo corretamente, ou mesmo as pessoas que são profissionais do sexo, por exemplo, eles podem lançar mão desse PrEP, que também é o uso preventivo de medicamento. A pessoa usa todos os dias um comprimido que é disponível na rede pública, desde que você faça um cadastro junto aos serviços que oferecem essa PrEP. A pessoa pode usar e esse é um recurso extremamente eficaz também. Imagina que uma pessoa que recebe, então, o diagnóstico, ela coloca para ela já como culpa, a culpa já aparece, o julgamento próprio já aparece. Então, às vezes, ela nem conta para ninguém, ela não consegue nem contar para alguém que ela tá com aquele diagnóstico pelo medo social, porque ela mesma já está se culpando. E às vezes, quando ela conta, ainda há alguém para fazer esse movimento por ela, que ela já está se culpando. Então, alguém a culpa também. Então, uma pessoa que descobre que é soropositiva, ela acha que ela não tem mais oportunidades na vida. Às vezes, ela pode até entender que ela tem medicação, que ela não vai morrer, mas ela percebe que a vida social, em sociedade, morre naquele momento. Dentro de casa mesmo, a minha tia separava talheres, separado copo, colher, garfo, prato. Era aquele especial que era só para mim usar. Algumas coisas mudaram, algumas não mudaram. O tratamento, claro que mudou e muito. Tem o tratamento, tem o coquetel, como sem dúvida conversaram já. Mas o que continua forte é a discriminação. Sobre a testagem, realmente há uma barreira muito grande das pessoas. As pessoas têm medo de realizar o teste. Por quê? Por conta do preconceito. Nós realizamos anualmente eventos, quando é possível, por conta da pandemia do Covid-19, apoiamos testagem em lugares públicos. E a gente observou que às vezes a gente para uma pessoa, né, vamos fazer o teste, ela fica com tanto medo de fazer o teste pelos que os outros vão pensar que não faz. Muito interessante dizer que é mais perigoso você ter uma relação sexual desprotegida com uma pessoa que você não sabe o diagnóstico do que uma pessoa soropositiva. Porque uma pessoa que é soropositiva, faz adesão ao tratamento, ela não transmite o vírus HIV. Se ela está com carga viral indetectável, quer dizer, ela aderiu ao tratamento, ela não transmite. Fundamos o grupo a partir de uma necessidade. Pessoas vivendo com HIV, muito falta de informação na época, e por causa da falta de informação, acho que quando nós não sabemos, não conhecemos, a tendência é de discriminar ou de rejeitar, sabe? Então, eu vi essa necessidade, eu vi um amigo descobrir que ele tinha o vírus, acho que sobreviveu pouco tempo. Até eu estava com ele até ele falecer e eu pensei, eu vou esquecer essa coisa, mas não deu para esquecer, porque realmente eu estava consciente da necessidade de pessoas ter mais informação, porque ninguém precisava ser discriminado. E o Grupo AVE, ele oferece essa oportunidade de ressocialização com a sociedade. Talvez nós não consigamos mudar a sociedade como nós queríamos, né? Uma sociedade que aceita a pessoa soropositiva. Mas podemos trabalhar com a pessoa para que ela consiga enfrentar a sociedade. Explicar que ela pode continuar trabalhando, pode continuar tendo relacionamentos, formar uma família, continuar com os sonhos que ela tinha antes de ser soropositiva.
e fazer ela acreditar no tratamento, que é o nosso objetivo também. Que ela faça o tratamento e continue a sua vida normal. Quem vem cá não vê coração, não está escrito no semblante da pessoa que a pessoa tem.